Olá a todos. Eu gostaria desse vídeo falar sobre a publicação de um livro, da autoria do nosso irmão G.H. Pember, dizendo aqui a você inscrito do canal e a você que, mesmo não inscrito, esteja assistindo esse vídeo, ou em qualquer canal onde esse vídeo possa ser reproduzido. O livro se trata deste livro aqui. Animais, o seu passado e futuro, da autoria do nosso irmão G.H. Pember. Esse livro nós fizemos a tradução dele no início desse ano. Trata-se de um tratado teológico a respeito do direito dos animais, segundo as Escrituras, falando do plano redentor de Deus, que inclui não apenas o homem, a coroa da criação divina, mas também os animais, já que é dito em muitas passagens das Escrituras que através do corpo, da sua carne, Cristo se reconciliou. Deus em Cristo se reconciliou com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então, como a Escritura afirma que a obra do sangue redentor foi eficaz não apenas para a salvação do homem, mas para toda a criação. E lembrando que nesse texto de Colossenses, que faz eco ao texto de Romanos, a palavra ktis, que é criação em grego, ela não se refere especificamente apenas aos seres humanos, mas sim a todas as criaturas que foram criadas por Deus. Qual é o plano que Deus tem para com os animais e as criaturas da sua obra como Criador? Neste livro, nosso irmão vai abordar esse assunto e eu digo a vocês, com certeza vai ser de grande alegria e de muita surpresa quando, na leitura desse livro, você vinha perceber que o amor de Deus vai muito mais além do que eu e você conseguimos imaginar. Desde as épocas da teologia patrística, passando pela teologia escolástica no tempo da Idade Média, já se dizia que o homem, por possuir a imagem de Deus, seria o único ser criado por Deus dotado de alma, como uma criatura racional que poderia sobreviver à morte depois que partisse desse mundo, como um ser criado para a eternidade. Os animais eram vistos, dentro desse período, em toda essa abrangência teológica da obra dos pais, da igreja, da obra dos escolásticos, como seres brutos e racionais, movidos apenas por instinto. Mas se você pergunta o que é o instinto, como diz o professor e físico Adalto Lourenço, se você pergunta o que é o instinto dos animais e por que eles fazem essas coisas por instintos, ninguém consegue explicar. Ninguém explica o que é o instinto dos animais. Mas todo mundo fala que o homem tem uma alma racional que é dado a ele, foi dado a ele por Deus, e que, portanto, ele é o único que carrega a existência contínua após a morte, como um ser criado para a eternidade. Já os animais não, os animais eles são meros criaturas feitas para esse tempo presente e que aqui tudo se encerraria. Bom, você vai descobrir através da leitura desse livro embasado na Bíblia, feito por um dos maiores estudiosos das Escrituras, tanto no hebraico como no grego, e um dos maiores mestres da escatologia bíblica, que não é bem essa a verdade das Escrituras. Deus tem um plano redentor também para os animais. Você que, como eu, gosta tanto do seu cachorrinho, do seu gato, que tem um apreço pela criação, feita por Deus e que tem sofrido de forma tão injusta as opressões que o homem, totalmente tomado
na sua rebelião contra Deus e em pecado no seu coração, tem aplicado a essas criaturas. Todas as maldades que os homens têm feito contra os seres da categoria animal, né? Você que, como eu, tem visto tantas injustiças serem praticadas e ficando muitas vezes impune, eu tenho uma boa nova para você. Através da leitura desse livro você vai perceber que há um plano redentor de Deus para com os animais e para com toda a criação. Não só dos animais, mas também das plantas, da flora e da fauna, de tudo que existe. E isso acontecerá na vinda gloriosa do nosso bendito e amado Senhor Jesus. Você sabia, por exemplo, que os animais nem sempre foram como são agora, depois da queda do homem? Por isso que o título desse livro é Animais, o seu passado e futuro, né, como o nosso irmão o chamou. Por quê? Porque ele vai estudar nesse livro o que foi o passado das criaturas, né, antes da queda do homem, dessas criaturas animais antes da queda do homem, e qual vai ser o futuro que está destinado a elas, de acordo com a revelação bíblica, por ocasião da vinda gloriosa do Senhor Jesus e da inauguração do reino milenar nessa terra. Então você com certeza vai ser surpreendido pela grandeza expressa do plano redentor de Deus nas Escrituras. Esse livro foi publicado em 1893, né? E assim Pember dá aqui a sua contribuição acerca desse assunto. Outros já haviam escrito. Você tem, por exemplo, o livro O Destino das Criaturas Animais, do bispo Charles Ellicott. Você tem o livro, alguns escritos sobre isso, né, nas obras completas de John Wesley. E também aparece algo acerca desse assunto no escrito de um daqueles puritanos do passado. Se eu não me engano, o nome dele é Stephen Charnock, acho que é o nome desse autor. Mas, de uma forma que possa ser resumida e ser profundamente ancorada, tanto no que as Escrituras no seu original falam a respeito desse assunto, não tem, nessa época do século XIX e século XX, nenhum tratado que falou tão bem e de modo tão claro da maravilha do plano redentor de Deus com os animais, que nem este pequeno livro escrito pelo nosso irmão. Quem conhece o autor G.H. Pember sabe que ele é muito respeitado pela sua erudição e piedade. Um dos outros livros muito famosos dele, que também eu aproveito aqui para fazer a divulgação e pretendo futuramente gravar uma resenha, é o livro As Eras Mais Primitivas da Terra, considerado a obra-prima desse autor, e publicado no Brasil pela Editora dos Clássicos, dividido em 2 volumes. No primeiro volume, um estudo maravilhoso dos capítulos 1 a 6 do livro de Gênesis, tratando desde a era da inocência até a era do governo humano. Como a humanidade, depois da queda, se afastou e foi se afastando e se afastando de Deus, e quais foram as consequências desse afastamento. A introdução do paganismo por meio da adoração politeísta dos deuses falsos que foram gerados pela visitação dos terríveis Néfilins no nosso mundo, e então a modificação da ordem da criação provocada por esses anjos, como está relatado tanto na Bíblia como no livro de Enoque. O que isso gerou de consequência para a humanidade daquela época? Por que o dilúvio teve que vir de forma tão catastrófica sobre o nosso mundo? Quais foram as mudanças feitas pela introdução de um conceito novo de religião introduzido na Terra pelos anjos caídos?
a origem do ocultismo, do espiritualismo e de todo o contato com esses seres de outra dimensão que aconteceu nos dias de Noé. E, no segundo volume, um estudo mostrando que o que aconteceu nos dias de Noé estava de novo retornando ao nosso tempo já no século XIX, através do surgimento da teosofia na Índia e nos Estados Unidos, através também, um pouco anterior à teosofia, do surgimento do espiritismo moderno, com os Fox, né? Se eu não me engano, em 1748, ele coloca aqui a data no livro. E também a forte influência do misticismo oriental por meio do budismo e das práticas orientais vindo para o Ocidente, fazendo com que, por meio desses três veios, o caminho para a religião universal do anticristo estivesse fundamentado no nosso tempo desde então. E que essas três grandes religiões, com todo o espiritualismo místico presente nelas, diabólico, seria o ponto de convergência para o retorno dos dias de Noé no nosso mundo. Que os terríveis anjos caídos, espíritos de outras dimensões, estavam de novo entrando em contato com a nossa raça, provocando mais uma vez uma rebelião maciça contra Deus, o qual resultará no surgimento do anticristo e na intervenção gloriosa do Senhor Jesus para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Esse livro trata desses assuntos, então ele mostra quais foram os acontecimentos que sucederam nas eras mais primitivas da terra e suas consequências para o mundo moderno, já que toda a parafernália da maldita religião dos Néfilins, legada naqueles dias através da teosofia, do espiritismo, do budismo e do misticismo oriental, estavam de novo, desde a época em que esse livro foi escrito, tomando forma de novo em nossos dias. Ele mostra no volume 2 dessa obra como que o rastro da teosofia, do budismo e do espiritismo pode ser detectado passando ao longo da história por todas as religiões de mistérios até chegar a Babel, e como que Babel e Babilônia recebeu esse ensinamento dos anjos caídos até ser preservado pela sociedade secreta dos iniciados, chegando aos nossos dias por meio de toda a ordem mística, esotérica, diabólica do nosso tempo de agora. Lembrando que esse livro foi um clássico, muito além de seu tempo quando foi escrito, porque naquela época, embora as coisas estivessem ainda germinando, o livro foi escrito, este aqui, né, essa primeira edição desse livro foi lançada em 1876, um ano somente após a teosofia ter sido fundada, né, por Helena Petrovna Blavatsky, na Índia, e depois propagada para os Estados Unidos. E a coisa ainda estava muito em germe naquela época, não havia uma expressão maciça disso tudo. E também uma outra coisa que eu sempre comento com as pessoas é que o autor, para poder escrever tudo o que escreveu aqui, ele de fato leu e pesquisou muito. Pember não só era um erudito acadêmico, versado e, vamos dizer assim, um doutor nos escritos clássicos da história humana, né, entendendo muito profundamente dos idiomas como grego, hebraico e aramaico, e o inglês antigo, né, o anglo-saxão antigo, mas ele também se tornou um profundo conhecedor da escatologia bíblica. Então, nos dias dele, o irmão George Henry Lang, né, um dos grandes eruditos também do passado, amigo do famoso teólogo F.F. Bruce, diz que ninguém talvez teria lido ou pesquisado de maneira erudita os escritos clássicos e também a história da humanidade do que o nosso irmão Pember. Então, quando eu e você lemos uma obra dessa, nós estamos lendo o trabalho de um homem, né, muito piedoso e capaz, e que viu coisas além de seu tempo. Ele foi amigo de Robert Gouvet, e de Gouvet o próprio Spurgeon disse que o Sr. Gouvet escreveu 100 anos à frente do seu próprio tempo.
Tamanha era a capacidade também do dom de ensino, do ministério de mestre e de ensino dado por Deus a esse homem, né? Primeiro como um dom, depois como um ministério de fato, de mestre, dado como um presente de Deus à sua igreja. Mas eu poderia dizer que a mesma coisa pode se aplicar e se dizer a respeito de Pember, porque os dois compartilhavam dos mesmos princípios de interpretação, eram amigos, né? Pember e Gouveia, e o próprio Pember também, né? Escreveu muito além de seu tempo. Tanto é que quando esse livro foi lançado, como eu estou dizendo, ele parecia muito adiantado para a época. Muitas pessoas nem sabiam o que era a teosofia, nem os conceitos místicos do Oriente, né, naquela época, antes de lerem esse livro. E o que atesta a capacidade do autor é que, na época dele, ele não tinha, né, nem internet, nem pesquisa em Google acadêmico, nem fazer pesquisa em Wikipédia. Hoje você tem tudo na mão. Hoje você põe lá, quer saber uma coisa, você digita na internet e aparece. Qualquer um, depois da invenção do Google, né, qualquer um ficou inteligente. Mas naquela época as pessoas tinham que ler, tinham que ir nas bibliotecas, nas grandes e melhores bibliotecas para obterem os melhores materiais de pesquisa. E as melhores bibliotecas estavam onde? Né? Nas universidades. Nas universidades, nos colégios europeus, nos centros de pesquisas, né, de renome e de grande capacidade de armazenamento de dados e documentos, o que prova que o nosso irmão fez uma ampla pesquisa. Como é sabido também a respeito de sua vida, num futuro vídeo que eu quero publicar aqui a respeito de quem foi G.H. Pember, nós sabemos que ele fez viagens à Índia, ao Egito e em diversos outros lugares do Oriente. Então, você sabe, através da pesquisa feita pessoalmente pelo autor para poder escrever essas páginas desse livro, que de fato o livro tem muito fundamento. E é feito por um homem que foi dotado por Deus de sabedoria e graça para poder falar acerca desse assunto que é tão urgente em nossos dias. A lição desse livro não só trata da apologética, da defesa da fé com relação à causa criacionista contra o evolucionismo, mas também, principalmente, detecta o perigo espiritual iminente dos nossos dias, o retorno dos dias de Noé e da luta espiritual com a qual a igreja está engajada nesse tempo, antes da vinda do Senhor Jesus. Leia e você irá se surpreender, tá bom? Então eu queria recomendar a leitura deste livro, As Eras Mais Primitivas da Terra e Suas Consequências para os Dias Modernos, já que Jesus disse que o que aconteceu nos dias de Noé aconteceria nos dias da vinda do Filho do Homem, e também a leitura deste livro, Animais, o Seu Passado e Futuro. O link para aquisição dos dois vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Esse livro dos Animais, Seu Passado e Futuro tem um videobook aqui no canal. Você vai falar assim, mas eu não preciso adquirir porque tem um videobook aqui na série O Escriba. No canal aqui do Escriba do Reino tem um vídeo, né? É o videobook da série O Escriba Versado, que traz o conteúdo quase total desse livro aqui. Eu estou falando assim porque provavelmente esse vídeo seja passado em outros canais de amigos e parceiros, né, que nós temos de comunhão e caminhada. Por isso que eu estou citando o Escriba do Reino. Aqui no Escriba do Reino você vai encontrar um videobook desse livro aqui quase completo. Nos outros, onde esse vídeo estiver passando, são canais de amigos e irmãos em Cristo, que estão nos ajudando na divulgação. Mas por que eu estou dizendo que mesmo que você tenha assistido o videobook, é importante você adquirir o livro? Porque lá não traz, no videobook do canal, como eu falei para um amado irmão esses dias atrás, não traz o apêndice A presente nesse livro escrito pelo Pember também, onde ele prova que os animais possuem uma alma imortal, de acordo com a Escritura. Os animais têm alma e também têm espírito, não da mesma categoria do homem, mas eles possuem uma alma e possuem imortalidade.
Isso é uma boa nova. Você sabia que você vai encontrar o seu cachorrinho no paraíso, o seu papagaio, o seu passarinho? Parece brincadeira isso, né? Mas Deus tem um plano redentor também para eles. E não só para aqueles que estiverem, das criaturas vivas, na vinda do Senhor Jesus, mas para com todos os animais que já morreram. Porque a pergunta que se faz é, que culpa eles tiveram para que fosse incluído na penalidade do pecado do homem? O homem pecou no Éden, né, e o juízo divino veio, e a maldição veio sobre esse mundo. E o pecado tornou a todos escravos da morte. Mas os animais, que culpa tiveram? E por que Deus diz aquela frase misteriosa para a serpente? Visto que isso fizeste, maldita és mais que todos os outros animais. Em que sentido ela é mais maldita? E em que sentido a maldição caiu sobre os animais? E qual foi a consequência dessa maldição para os animais? O que eles perderam? E quando a maldição for revertida por ocasião da vinda do Senhor Jesus, como diz Romanos 8, que a criação geme, a criação ali não é, a humanidade não é, e você vai ver através do estudo desse livro, principalmente pelo apêndice B, que também não aparece no videobook, o apêndice B do estudo do nosso irmão D.M. Penton, falando sobre a redenção dos animais, ele prova que a palavra criação ali não é a raça humana, são os outros demais seres criados. Que culpa essa criação teve para ser incluída na queda? E ali diz que a criação geme, suportando angústias até agora, esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, ou seja, dos filhos maduros de Deus com Cristo em glória. E quando isso acontecer, a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção. Que corrupção é essa? Você sabia que a palavra corrupção ali indica que os animais que estão mortos ressuscitarão? Não só os animais que estiverem vivos vão ser curados e restaurados à condição anterior, mas os animais que partiram por causa da questão ética, da culpa, da penalidade e da justiça feita por Deus, hão de ser ressuscitados. E você sabia que os animais também falarão? E que eles perderam muitas coisas junto com o homem na criação? Através da leitura desse livro você vai descobrir todas essas coisas e ficar maravilhosamente assombrado, no bom sentido, com o amor redentor de Deus. Então não ache você que Deus abandonou suas criaturas e que todo o sofrimento e injustiça que elas têm sofrido está esquecida. Não está. Nosso irmão também fará um estudo maravilhoso a respeito do significado dos querubins de 4 faces de Ezequiel, mostrando como isso se liga ao destino glorioso que Deus reservou para com suas criaturas animais e para com o homem quando for introduzido na glória que foi preparada de antemão para todo aquele da raça humana que se submeteu ao Senhor Jesus e para com todos os animais que entraram na queda sem culpa, então sairão também sem terem que fazer nada para poderem ser libertos quando o Senhor Jesus retornar. Leia e você vai ficar maravilhado. Eu indico os 2 livros. O primeiro está publicado numa forma, né, pela editora Per Se. Ele é publicado por demanda. Ou seja, por enquanto nós não temos condição ainda, né, de tirar uma edição em grande escala. Então eu publiquei, seguindo o conselho de alguns irmãos que têm me ajudado, pela Per Se. Então lá você vai fazer o pedido, né? Você pode comprar pela Per Se ou pela Amazon. Vai aparecer o link na descrição aqui embaixo, tá bom? Você pode fazer o pedido, eu indico que se faça pela Amazon, porque o processo de aquisição na Amazon é bem mais fácil do que na Per Se diretamente, né? Você faz o pedido e eles imprimem um livro e te mandam. Futuramente nós vamos preparar uma edição ampliada com mais um apêndice aqui dentro, e ela vai ser tirada numa publicação de grande escala, para facilitar e ficar mais barato o custo. Mas desde já eu gostaria de indicar para vocês. E o livro As Eras Mais Primitivas da Terra, o link vai estar na descrição abaixo, pela editora dos clássicos do querido irmão Gerson Lima e a família Lima, tá bom? Um grande abraço a vocês e muito obrigado. Até o próximo vídeo.
né, que estaremos fazendo, indicando outras obras aqui também, nesse canal e nos canais parceiros.